Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mais precisamente aqui, no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Muito prazer, eu sou Hamilton Silva e toda semana você tem um encontro marcado comigo para conhecer, para conversar, não só comigo, mas também com os nossos convidados, né? Toda semana a gente tem aí a oportunidade de estar tendo aí vários convidados aqui para a gente falar sobre experiências, falar sobre negócios, sobre transformação, sobre enfim, diversos assuntos, diversos temas a gente tem trago aqui com os nossos convidados. É muito legal porque a cada episódio a gente vê uma construção diferente. E hoje não vai ser diferente, tá? Vale lembrar que todas as informações que eu trouxer aqui você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, quando eu me referir a telefone de contato, a site, enfim, é, é, tudo voltado ao nosso convidado, você vai encontrar na descrição desse vídeo, tá? Então corre lá para você conhecer um pouquinho do convidado quando ele for apresentado. Outra coisa também interessante é que, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, tem alguma curiosidade, aproveita então o chat que está aparecendo aqui nesse vídeo, ou do lado aqui ou aqui embaixo, para que você possa fazer uma pergunta para o nosso convidado. Fique à vontade, tá? Uma pergunta, uma curiosidade, enfim, faz a tua pergunta que a gente encaminha para ele e ele, no momento oportuno, responde para você. A gente encaminha para ele, ele responde. E aproveita, pega esse link e a partir desse momento compartilha com a família inteira. Coloca no grupo da família, o grupo dos amigos, para que a gente possa, para que você possa conhecer a história do nosso convidado de hoje. E vamos lá. O nosso convidado, ele é representante de uma instituição, a ISEC, certo? E você vai conhecer um pouquinho de o que a ISEC faz. O nome dele é Jarliel Lima. Palmas, senhoras e senhores! Jarliel Lima está aqui com a gente, participando do Perspectiva Podcast. Jarliel, primeiro eu quero agradecer a gentileza de você ter topado vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, né? Quero já parabenizar aqui vocês pela estrutura. A gente entende já avaliando o conteúdo de vocês, quando a gente olha para as entrevistas que vocês fazem, que de fato a gente precisava desse apoio, de certa forma. Então, assim, agradeço pela oportunidade e já quero desejar a todos um ótimo podcast que a gente possa de fato sanar dúvidas e apresentar o que é a ESEC como um todo. Perfeito, então, excelente. Esse aqui é aquele momento em que a gente está na calçada de casa e a gente tem a Isso. oportunidade de conversar com as pessoas sem uma linguagem clara, Sim, objetiva, né? A gente sempre recomenda que a gente, claro que muita coisa tem muitos termos técnicos, mas a gente recomenda sempre que a gente use uma linguagem clara, sim. que é para a pessoa que está nos acompanhando do outro lado, ela entenda exatamente do que se trata. E eu, assim, a gente se identificou super com com a proposta de vocês e a gente vai falar um pouquinho dela. Mas antes, eu queria primeiro te conhecer. Quem é o Jardiel Lima? Então, sou Jarliel, como já foi dito. Eu sou do interior do Ceará, uma cidade a mais ou menos 160 quilômetros, 180 quilômetros daqui de Fortaleza. Ou seja, venho de uma cidade do interior onde muitas oportunidades às vezes não aparecem tanto, então a gente acaba precisando sair de lá para construir as nossas próprias oportunidades. Atualmente eu tenho 25 anos, completei ontem, no dia 1 de abril, quem Olha só. diria. Então já hoje meu presente de aniversário já acaba sendo também essa participação aqui, então por isso que já agradeço vocês. Então, Jarliel é essa pessoa que quis buscar mais oportunidades e encontrou justamente na ESEC. Então foi daqui que eu parti toda essa construção de pessoa que hoje eu sou, que não só quer oportunidades para si próprio, mas também construir oportunidades para o próximo. Então acaba que a ESEC casou muito com o Jarliel que hoje está aqui. Sou formado em laboratório, sou técnico em laboratório, então lido muito com a gestão da qualidade. Hoje faço parte da empresa chamada Labotrate. Então, a minha experiência de trabalho, a minha experiência profissional se dá muito nessa área da qualidade como um todo. Então, assim, esse é o Jarliel que está aqui à frente falando com vocês. Que legal, cara. Você já falou das suas experiências aí. Atualmente você trabalha como é o nome da empresa? Labotrate. Labotrate. Foi a sua primeira empresa? Não, você já fez outras coisas antes da Labotrate, isso. Labotrate. Pronto. Perfeito. Antes, o que é que você fazia antes? Foi a sua primeira experiência profissional? Então, eu sempre trabalhei no ambiente fabril. Sim. Antes eu venho da Betânia, Betânia que é conhecida do povo nordestino, do povo cearense, Sim. da Betânia Lácteos, e saí de lá justamente para entrar aqui na Labotrate, quando saí da minha cidade no interior e vim para cá para justamente buscar mais E oportunidades. qual é a cidade? Morada Nova. Morada Nova. Morada Conheço Nova. Morada Nova. A gente teve a oportunidade de vários eventos lá na cidade com o Thiago, acho que o Tassiano também, alguns colegas. Mas enfim, falei.
Pois é, Morada Nova, que é a cidade do Né? vaqueiro, então é uma cidade muito característica pelas festas, pelas vaquejadas, mas tratando de oportunidades, a gente acaba precisando sair de lá, né? Então, justamente venho de lá da Betânia, que é uma indústria de laticínios conhecida do povo nordestino aqui, principalmente do Ceará, e venho para a Labotrate, que hoje é uma indústria de cosméticos, então a gente que se localiza ali no Eusébio. Então, hoje eu trabalho lá fazendo parte da qualidade, justamente priorizando ali pela qualidade do produto que vai chegar, né, nas estantes do cliente. Então, assim, de fato, toda essa experiência que foi construída até agora foi no ambiente fabril e eu chego na ESEC, mas também já com essa cabeça de prestar um serviço muito bom, de prestar uma qualidade muito interessante para os produtos que a gente oferece. Perfeito. Há quanto tempo você está em Fortaleza? Eu tô há 7 meses. 7 meses em Fortaleza, aí Isso. você já está atuante, e aí você estava contando para mim aqui, há 6 meses você está lá como representante da IESEC, né? Me fala um pouquinho da IESEC, e já vou começar, eu vou divulgar aqui os arrobas para você conhecer um pouquinho, só para dar contexto. Me fala um pouquinho da IESEC. Qual é a história de formação da IESEC? Perfeito. Então, a ESEC nasce como uma iniciativa lá em 1948. Ou seja, que contexto que a gente tem naquele momento? A gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial. Então era um contexto de sobrepujação sobre o próximo, ou seja, eram nações que se consideravam individuais e que se consideravam melhores do que as nações vizinhas, entendiam que o seu povo era melhor, que o seu povo era mais inteligente. Então a ESEC nasce para transformar essa mentalidade. Então surge essa iniciativa de como é que a gente vai construir essa nova mentalidade? Vamos pegar os jovens, vamos pegar eles que estão em busca dessas oportunidades, que estão em busca de melhorias, não só de melhoria de mentalidade, mas de melhoria profissional. Então vamos linkar esses jovens a novas oportunidades. E aí nasce essa ideia de a ESEC usando o produto do intercâmbio. Ou seja, vamos pegar jovens da França e vamos mandar para outros países, vamos pegar jovens da Alemanha e mandar para outros países. E assim esses jovens vão estar lá justamente fazendo todo esse processo de não só entregar novas estratégias de crescimento de mercado, de crescimento econômico, de crescimento profissional como um todo e pessoal, mas também vão trazer isso para os seus países quando voltarem. Então a ESEC nasce nesse contexto de Segunda Guerra Mundial como uma resposta para toda essa rivalidade que existia naquela época. Entendi. E aqui no Brasil, como é que a IESEC atua? Perfeito, o contexto acaba sendo o mesmo. Como a gente entende que a Ezequiel é uma resposta, ela chega aqui no Brasil no contexto de ditadura militar. Então, quando a gente pega as cartas dos criadores da Ezequiel aqui no Brasil, nós lemos elas e acabamos vendo que eles sofreram muitas perseguições, era um ambiente hostil, porque se entendia que muito daquilo que eles queriam fazer como programa, achavam que às vezes poderia ser algum tipo de conspiração contra o governo. Então acabava que toda iniciativa que eles criavam ali era sobre muita suspeita, então alguns eram perseguidos, eram vigiados. Então, de novo, a ESEC no Brasil nasce também como essa resposta para este ambiente hostil que a gente tinha no momento. Então nós trazemos aqui para o Brasil essa oportunidade de vamos melhorar de fato a mentalidade do povo brasileiro, vamos mudar a realidade que o povo brasileiro está tendo naquele momento. Então, aqui no Brasil, ela chega com essa proposta de transformação, de mudança, de impacto e utilizando sempre o jovem como essa principal força. Que legal. Aí deixa eu entender, como é que você se identificou com a proposta a ESEC? Como foi que você viu assim, poxa, a proposta deles bate com aquilo que eu acredito. Como é que foi isso? Perfeito. Trazendo de novo a minha história, como eu venho de uma cidade pequena e que a gente acaba não tendo tantas oportunidades, então eu via que aquilo ali, mesmo não tendo tantas oportunidades, nós tínhamos pessoas muito capacitadas. E eu entendia que a gente precisava justamente procurar essas alternativas que a gente pudesse trazer esses jovens capacitados que estão espalhados não só por Fortaleza, por todos os estados do Ceará, mas também pelo Brasil. Então eu procurei justamente essas alternativas e foi aí que eu encontrei a ESEC, que me trouxe justamente essa oportunidade de não só lidar com novas experiências, mas de também poder levar essas experiências para o próximo, para as pessoas que eu conheço, para as pessoas que estão por aí em Fortaleza e que só precisam mesmo desse auxílio, desse suporte. Então casou muito com essa ideia que eu tinha lá na minha cidade, de um jovem que justamente estava querendo causar uma mudança no mundo, mas às vezes eu não sabia como. Então justamente eu precisava de alguma força motora que iria me impulsionar. Então foi a ESEC que surgiu como esse casamento perfeito. Que legal. Então foi o que construiu o Jarliel para estar hoje aqui no ano de 2025 falando aqui neste podcast hoje. Pois é, a gente está inclusive eternizando esse momento, né, para a gente poder falar um pouquinho da IESEC, tá? E aí, para você que está nos acompanhando, anota aí, ó, já dá uma olhadinha lá no Instagram, é Jarliel,
underline Lima, é o arroba para você conhecer lá ele um pouquinho lá no Instagram, e o da IESEC é impact.fortaleza? Isso, que é o nosso da sede de A Fortaleza. sede de Fortaleza é Impact, né? Impact CT no final, ponto Fortaleza, para você conhecer um pouquinho da proposta deles, da presença digital que eles têm lá e pra vocês entenderem direitinho qual é o principal objetivo. Deixa eu entender, o impacto da ESEC em Fortaleza nos anos anteriores e os objetivos da ESEC para Fortaleza em 2025. Fala um pouquinho dessa diferença, né, e dessa atualização, digamos assim. Exato. Nos últimos 4 anos, a gente tem em torno já de 300 intercambistas que a gente lidou nesses últimos 4 anos. Ou seja, são pessoas que foram para fora do país, que lá nesses outros países elas encontraram oportunidades de aprendizado, de colocar aquilo que elas tinham como bagagem de habilidades em jogo. E a partir do momento que elas tiveram essas oportunidades, elas voltam para cá e vão estar aqui em Fortaleza, em outras empresas, levando tudo que eles aprenderam lá fora e colocando em prática aqui dentro. Então, todo esse impacto que a gente fez nesses últimos anos, a gente agora trouxe para o ano de 2025 já como uma moto. A moto que a gente usa lá é a nossa frase de expressão. Hoje a gente diz que a nossa frase de expressão de 2025 é protagonistas para impactar Fortaleza. Ou seja, nós queremos pegar esses jovens que ao longo, às vezes, do dia a dia se entende como coadjuvante porque não tem tantas oportunidades. E no ano de 2025 nós queremos levar esses jovens para fora. Então, fazer eles ter contato com diferentes estratégias, diferentes habilidades, diferentes conhecimentos que vão encontrar lá fora e trazer eles justamente para cá, para que aqui dentro de Fortaleza eles sejam protagonistas nessa mudança que a gente quer para Fortaleza, tanto em todos os âmbitos, tecnológico, saúde, qualidade como um todo. Entendi. Então, jovens do Brasil vão para fora e jovens de outros países vêm à cidade também. Exatamente. Então, essa troca de experiências acaba reunindo aí uma série de coisas, não só, né, a título de conhecimento, mas na área comercial, né, na área Sim. profissional, digamos assim. E aí, como é que funciona essa junção? Porque eu imagino que todo jovem, eu acredito, não todos, né, mas alguns têm vontade de conhecer outros países, mas conhecer que só conhecer culturalmente falando, tecnologicamente falando, comercialmente falando, porque deve passar um monte de coisa na cabeça dele. E sobre esse processo de orientação, como é que funciona? Perfeito. Como eu disse, a gente já faz todo esse trabalho de suporte durante todo o processo que a pessoa ela se sente à vontade com a gente, né? Então ela chega para a gente para justamente em busca dessas oportunidades e a gente apresenta os países que nós temos no momento. Quais são? Hoje a gente tem vários parceiros ao longo, nós temos em torno de mais de 20 países. Então, assim, são oportunidades que abrem sempre, a todo mês estão oportunidades novas em diferentes áreas. Então, por exemplo, hoje a gente tem muito pela América do Sul, diversos países. Nós temos também na Europa, Romênia, Grécia. Então, são vários, vai muito daquilo que está aberto no momento. São empresas que estão lá fora, que são nossas parceiras. Então, que estão lá na Grécia, por exemplo, e dizem que a gente precisa de uma pessoa que voltada para a área da tecnologia. Nós justamente conectamos as pessoas que temos aqui no Brasil e levamos para lá. E não só no âmbito profissional, como você mesmo disse. A pessoa vai, ela vai trabalhar, ela vai entrar em contato com aquilo que o mercado tá exigindo dela, que está entregando para ela. Mas quando ela chegar lá, ela vai ter o suporte da ESEC daquele polo em si, então, por exemplo, da Grécia, que vai justamente acompanhar ela para ela experienciar o país como um todo. Ou seja, cultura, culinária, tudo de um certo tipo. Eu trago como exemplo aqui Fortaleza. Nós recebemos muitos jovens aqui e eles fazem questão de conhecer a praia, que é o nosso litoral cearense, é muito conhecido aí o mundo afora. Então eles conhecem a praia, eles vão nos teatros, eles vão no cinema, eles de fato vão nas nossas festas, porque eles vêm com esse objetivo de não só trabalhar, não só adquirir conhecimento técnico, mas de também conhecer o povo. Então, assim, nós temos diversos relatos de, por exemplo, na nossa última conferência que a gente teve, a gente teve o Alejo, que ele era o nosso chair, que é um termo que a gente usa para a pessoa que justamente a gente traz para falar um pouco sobre a experiência dela. E o Alejo, ele se apaixonou pelo povo brasileiro. Ele disse que quer morar aqui, ele disse que quer viver aqui, que gosta muito do povo brasileiro. Então ele já conheceu Natal, já conheceu Fortaleza e pretende voltar aqui sempre. Hoje ele reside, só que ele reside lá em São Paulo. Mas assim, é uma experiência que a gente teve, um jovem que veio, um peruano, e que chegou aqui que se apaixonou completamente pela nossa cultura brasileira como um todo. Então é uma das experiências que a gente tem para relatar.
Que legal, viu? Então, assim, as experiências são as mais diversas. E aí eu quero reforçar mais uma vez aqui, para você dar uma olhadinha lá no arroba do Jarliel Lima, underline Lima, e a Impact.Fortaleza. São os dois arrobas que você tem a oportunidade de conhecer a jornada deles, né? Experiências como essa, esses depoimentos desses profissionais que vieram de lá para cá e que foram daqui para lá. Acredito eu que a gente deva ter alguns nomes, né? Que saíram daqui, de Fortaleza, inclusive, para conhecer outros países. E aí eu queria entender o seguinte: existem muitos termos aqui. Me fala para mim, quais são os tipos de programas de intercâmbio que a ESEC disponibiliza hoje? Perfeito. Hoje a gente tem o Global Talent, que nada mais é do que a gente justamente trata do âmbito profissional. Ou seja, nós pegamos pessoas que são formadas ou que estão em formação nas diversas áreas de atuação e linkamos às oportunidades que estão sendo apresentadas lá fora. Então, nós pegamos, por exemplo, alguma pessoa da área da tecnologia, sistema da informação, ciência da computação, e lá fora nós temos muitas oportunidades para desenvolvimento web, para suporte de programas de informática, coisas do tipo. Então, nós linkamos essa pessoa. Então, o Global Talent se trata justamente voltado para o âmbito profissional, ou seja, pessoas que têm uma formação, pessoas que já têm algum tipo de curso, alguma coisa que eles podem utilizar lá fora. Ou seja, o Global Talent hoje se trata justamente do âmbito profissional. Se tratando do Global Volunteer, né? O Global Volunteer ele já se trata a respeito de ONGs, instituições, ou seja, não precisa de uma formação específica. Você não está saindo aqui para simplesmente atuar profissionalmente como alguém que tem uma formação, mas você sai como uma pessoa que está disposta a se voluntariar a fazer alguma coisa do tipo. Ou seja, é ajudar em asilos por aí, ajudar em ONGs que cuidam de crianças, ajudar em, por exemplo, dar aula, dependendo daquilo que você tem para ensinar. Então, é viver uma experiência de voluntariado a parte da tua formação. Ou seja, hoje são os dois tipos de produtos que a gente tem, e dentro desses a gente tem outros tipos. Então, Global Teacher, que é justamente específico para professores, ou seja, pessoas que são licenciadas, aí vai inglês, história, matemática, dependendo da oportunidade. Ou seja, todos os nossos produtos eles são linkados muito ao perfil que você tem para oferecer para a gente, e a gente vai linkar justamente o teu perfil às oportunidades lá fora. Hoje, atualmente, quem é a maioria dos programas que vocês têm, né, que a IASEC tem? Quais são o programa que vocês enxergam que tem uma alta demanda de pessoas? Qual é o programa? Qual deles? Perfeito. O Global Volunteer ele acaba sendo um dos principais produtos em termos de você trazer e tanto trazer pessoas de fora como levar pessoas, porque ele é a parte da sua formação. Então, são muitas pessoas que querem fazer esse serviço de voluntariado, que querem prestar algum tipo de serviço à população, ajudar por aí afora. Então, ele acaba sendo o produto que a gente tem mais contato em termos de oportunidades, justamente porque ele não é linkado a uma formação específica. Então, qualquer pessoa de qualquer área pode fazer parte do Global Volunteer. Não é específico para uma pessoa formada da tecnologia, ou formada na saúde, ou formada em qualquer que seja a área. É simplesmente uma pessoa que tem o desejo de ser voluntário e que vai estar apto a trabalhar em asilo, a trabalhar com crianças, justamente baseado na personalidade dela. Perfeito. E eu queria que você falasse agora como a IESEC fornece suporte durante o intercâmbio. Por que que eu faço essa pergunta? Embora você já tenha adiantado alguns suportes, hotel, eu queria que você desse mais alguns detalhes a respeito desse suporte que a IESEC está disposto, eh, de fato, eles dão para os interessados que vão sair daqui para outro país. Qual é esse suporte? Perfeito. A gente constrói desde o início, quando a pessoa confia na gente e que de fato quer fazer parte das oportunidades que a gente tem. Então, nós já fazemos a entrevista com ela, a preparação para a entrevista que ela vai ter com a pessoa lá de fora que quer contratar ela. Então, nós fazemos a preparação da entrevista, do currículo, temos diversas conversas com ela para que ela entenda a cultura daquele país que ela vai, ou seja, com quem que ela estará lidando, o que que ela precisa respeitar em relação à cultura específica de cada país. Então a gente faz esse suporte prévio já antes do intercâmbio. Durante o intercâmbio, a pessoa tendo passado, tendo de fato adquirido nosso produto, tendo sido selecionada pela empresa, o que que a gente ajuda ali? A gente sabe que existe uma série de documentações que para quem quer viajar lá fora você necessita. Então nós temos esse suporte específico para a documentação também, para tirar um visto, para fazer entrevista do visto, para uma vacinação que você precisa ter, dependendo do país que você vai ir. Então todo esse suporte de documentação a gente também presta. E a pessoa estando lá, a gente não abandona ela. Nós justamente também fazemos todo esse acompanhamento enquanto ela estiver como intercambista no país em que ela estiver, ou até mesmo quando alguém vem para cá.
Então você vai chegar no país, você não vai ser simplesmente largado ou ficado a Deus dará. Não, nós estaremos a todo momento ali contigo, fornecendo ajuda para qualquer situação que tiver presente na tua vida. Então é um hostel que você precisa, nós conseguimos. Ou seja, uma pessoa que vai te hospedar ali ao longo daquele tempo que você vai passar naquele país. Então nós vamos atrás daquilo, nós iremos atrás de te informar como será o trajeto para você ir para o seu trabalho, da experiência que você está tendo dentro do seu trabalho, se você está sendo bem tratado, se você está tendo oportunidades que você achava que ia ter. Então, todo esse processo, desde o início, quando você se interessa e que vai conhecer a ESEC, até o final, quando você está vivendo essa experiência, nós estamos ali presentes para construir a melhor experiência possível para quem acredita em nós, para quem confia na gente. Entendi. Quanto tempo leva esse pós? Leva quanto tempo? Até a pessoa decidir, ó, estou disponível, é isso que eu faço. Entre o desejo dela e até ela embarcar, quanto tempo leva? Perfeito. Nós temos todo um processo seletivo que é tanto pela ESEC, que nós também selecionamos as pessoas, como o da própria empresa que está contratando. Tá. Então, esse processo, dependendo da vaga, pode durar algumas semanas, como pode durar alguns meses. Acaba que sendo muito de acordo com aquilo que a empresa exige da gente quando se trata de contratação, quando se trata do perfil do funcionário que ela quer. Falando do intercâmbio como um todo, quanto tempo ele dura? Nós temos diversos tipos de duração. Nós temos o long term, que já são aí de acordo com a oportunidade da empresa, então pode durar até um ano. E nós temos o short term, que eles duram 6 semanas. Para pessoas, às vezes, que não têm tanta disponibilidade de tempo, que querem fazer uma viagem ali, passar pouco tempo vivendo essa experiência e retornar. Então, todo esse processo, ele chega a durar um ano, dependendo das oportunidades que você vai lidar, dependendo daquilo que vai ser apresentado para ti. Perfeito. Me fala um pouquinho sobre, assim, seja, ao longo da existência da instituição, vocês já devem ter enviado diversos jovens, né, para outros países. Queria que você trouxesse para a gente aqui uma história curiosa, né, sobre esses jovens que tiveram oportunidade de ir para fora. Porque, assim, quando eles vão até o país em questão, quando eles voltam, eu fico me perguntando qual é a sensação que ele transparece para vocês, que vocês fazem esse acompanhamento até o retorno dele, né? Conversando, entendendo, embora vocês fazem todo esse suporte durante, mas na chegada, tem assim algo diferente que vocês fazem que possa ser compartilhado aqui com a gente? Perfeito. Nós temos a história da Nicole. Nicole foi para a Colômbia, então ela viveu uma experiência lá que é dentro da América do Sul, que é muito parecida com a nossa vivência latina, mas que mudou ela completamente. Então ela teve essa experiência de estar em contato com a família que hosteou ela, ou seja, não só uma experiência profissional que você tem ou de voluntariado, mas como você vai estar sendo hosteado por uma família que pertence àquele país, que tem aqueles costumes, que tem aquele modo de vida, você acaba sendo impactado diretamente. E muitas dessas famílias, quando elas de fato recebem você, ela te recebe como parte daquela instituição chamada família, que é a nossa maior instituição. Então você vai ver ali num ambiente onde você vai de fato se sentir um familiar. Então não só você vai viver essa experiência profissional, como também vai estar de fato inserido em como é que são os costumes familiares daquele local. Então a Nicole justamente viveu tudo isso. Tanto ela só viveu como isso, como ela também já pretende ir para outros lugares. Nós, no próximo ano, nós estamos organizando um mochilão para a Argentina, onde já temos em torno de 6 pessoas já que estão, de fato, já confirmadas a sua presença e que justamente são baseadas nessas experiências. Como eu já citei a do Aler que veio para cá, nós queremos ir para outros países, justamente chegar lá e nos apaixonarmos por aquele país. Porque a gente entende, voltando um pouco daquele assunto que a gente falou da formação da ESEC, que não existe ninguém superior a ninguém, não existe nenhum país que é melhor que o outro, que é mais digno do que o outro, mas sim que nós somos unicidade como um todo quando se trata de ser humanos, né? Então a gente justamente precisa estar nesses ambientes, nesses países, para vivenciar essas experiências e para abraçar de fato eles como nossa casa, que é o mundo como um todo e não só um lugar fechado onde a gente se sente os melhores. Que legal, viu? Deve ser uma super de uma experiência. E como é que faz? Como é que as pessoas podem fazer para conhecer um pouquinho sobre a ESEC e, de repente, fazer parte de. Talvez não dê tempo por conta dos prazos, mas, por exemplo, do mochilão. Como é que faz? Perfeito. O mochilão vai ser organizado para a Argentina. E assim, você não necessariamente precisa ir agora. Você pode assinar o nosso produto e você escolhe a data que melhor cabe para ti. Então, por exemplo, eu posso comprar hoje o nosso produto, mas eu posso me organizar para só ir ano que vem. Sim. E como é que você faz parte para participar dessas oportunidades, não só da Argentina, mas para todos os países que a gente tem disponível hoje? Nós temos as vagas que são divulgadas no LinkedIn.
Então, quem quiser seguir a ESEC Fortaleza, nós temos diversas pessoas que estão divulgando vagas lá. Nós temos a ESEC Brasil também no LinkedIn. Então, sempre quando você colocar no LinkedIn a ESEC Brasil, você vai ver uma série de vagas divulgadas por todo o país e que são para países diferentes. Então, para quem está nos escutando que não é de Fortaleza, que é de São Paulo, que é do Rio de Janeiro, mas que se interessa em fazer parte da ESEC, de viver essa experiência, basta procurar no LinkedIn a ESEC Brasil, que as nossas vagas são abertas lá. E para quem deseja, às vezes, saber um pouco mais, nós temos aí o próprio Instagram, como você disse, Impact Fortaleza, que é o nosso da sede de Fortaleza. Nós temos o Instagram do AISEC Brasil, que basta você nos enviar uma mensagem, que lá nós estamos dispostos a justamente fazer esse suporte antes da tua escolha de viajar, porque nós entendemos que esse desenvolvimento a gente constrói muito antes do intercambista já estar lá. A gente precisa também sempre fornecer para quem ainda está aqui. Então as oportunidades elas aparecem dessa forma. Então basta seguir a gente no Instagram e sempre procurar dentro do LinkedIn essas oportunidades também elas sempre estão abertas por lá. A presença principal da ESEC é no LinkedIn. Isso, Aí, inclusive, quando tem vaga aberta, tá lá também. isso, Aí eles disponibilizam lá quais são as vagas que estão abertas para as pessoas lá se interarem mais da informação e fazer contato com vocês, né? perfeito. Mesmo? Vamos lá, então, continuando. Eu queria que você falasse sobre esse programa de voluntário como membro da ESEC. Como é que Então, funciona? assim como eu sou membro, a gente também dá essa experiência para quem está aqui no Brasil e que às vezes não está com disponibilidade para viajar agora, mas quer impactar o mundo de alguma forma. Então você se inscreve para ser membro da ESEC e você vai fazer justamente esse trabalho que a gente faz com os intercambistas. Ou seja, nós temos várias áreas dentro da ESEC, marketing financeiro, experiência do consumidor, e você acaba sendo inserido nesse ambiente de lidar com intercambistas. Ou seja, você vai ter uma experiência de lidar com pessoas de outro país, de falar outro idioma, de conhecer outras culturas estando aqui no Brasil. Então, essa experiência de ser membro da ESEC é quando a gente utiliza as pessoas que estão aqui, que querem ser voluntários, que querem participar ativamente dessa construção de uma fortaleza melhor. Essas pessoas chegam até nós e nós utilizamos as habilidades dela, os conhecimentos dela e também auxiliamos ela nesse desenvolvimento. Então, para quem tem às vezes vergonha de falar em público, às vezes alguém que precisa desenvolver certas habilidades no marketing, que tem essa vontade de se tornar uma pessoa que cria melhores artes e que deseja falar com outras pessoas de outros países, exercitar o teu inglês, o teu espanhol, nós oportunizamos isso dentro da ESEC, É. como membro. Então, a pessoa entra, nós temos diversas seleções ao longo do ano, é uma experiência que dura 6 meses, mas que você sempre pode estar de novo. A cada fim de ciclo desses 6 meses, você recebe um certificado que você fez parte da ESEC e quando você termina o teu ciclo, você pode iniciar novamente. Dentro da ESEC nós temos diversos cargos. Eu sou membro de B2C, que é Business to Consumer, que é voltado para o marketing, mas nós temos diversos cargos, então nós temos cargo de liderança, nós temos cargo de presidência, e você pode construir a sua carreira dentro da ESEC, justamente cada vez mais desenvolvendo a tua liderança, desenvolvendo quem você é profissionalmente. Então nós pegamos esse programa de membresia e levamos para todo mundo, para que vocês tenham a oportunidade justamente de estar em contato com todo mundo. Excelente, viu? Muito, muito legal. Eu estou aqui com o Jarliel Lima, tá, que é um dos representantes, né, da instituição AESEC, né, que tem aí, faz esse trabalho de intercâmbio, aí, desse acompanhamento de intercâmbio para jovens, profissionais que buscam, que desejam, que têm vontade de, digamos assim, ajudar o planeta alguma forma, né, com as suas especialidades, a conhecerem outros países e se identificarem. Do mesmo jeito que teve um intercambista que veio para o Brasil e adorou aquilo que ele encontrou, eu não sei, no caso, isso vai ser uma pergunta. Já teve alguém brasileiro que foi para lá e disse assim, adorei o que encontrei lá. Lá realmente é o que eu sonhava. Já aconteceu? Já, como a gente cria essa experiência de justamente a pessoa às vezes é insegura em relação a ir para lá um ambiente onde ela pode, se ela for por conta própria, sozinha, de não saber lidar com o país onde ela vai estar, de não ter oportunidade, de ter dificuldade de conseguir um emprego. Então ela justamente utiliza a ESEC como esse primeiro contato. Então ela chega até a gente e justamente nos usa como, de certa forma, uma primeira experiência do que ela pode viver ali quando de fato ela chegar. Então, esses, por exemplo, o que eu citei, que é o de short term, que é 6 semanas, que é um período curto, para uma pessoa ir, para ela sentir como é o país, para ela sentir como são as oportunidades dali, para ela exercitar a língua dela. Então, nós temos diversos casos de pessoas que usaram a ESEC como um primeiro contato para chegar no exterior, para entender como é a vida no exterior, e que a partir desse nosso primeiro contato, ela decidiu ficar por lá, decidiu construir carreira lá, decidiu construir família. Então, assim, de fato é um processo que a gente faz
para ajudar a desenvolver a pessoa como um todo, mas desenvolver também o mundo, né? Porque essas pessoas que são qualificadas, elas vão e ficam e começam a exercer todas essas habilidades que ela tem nesse país onde ela decidiu ir. Perfeito. É necessariamente obrigatoriamente falar fluente uma determinada língua? Não. Então, dependendo do país para qual você vai, eles pedem pelo menos o inglês intermediário ou o espanhol intermediário, para que justamente você consiga se comunicar lá. Nós temos diversos tipos de parcerias que vão estar ali fornecendo esse suporte também para que você tenha esse aprendizado. Então, quando você chegar nesse país, nós temos pessoas que vão te ajudar a se comunicar melhor, a entender um pouco mais da língua, a entender um pouco mais da cultura. Mas, assim, dentro das oportunidades que a gente tem hoje, pelo menos um intermediário de cada língua específica a gente pede, para que a pessoa não fique também, de certo modo, um pouco perdida quando ela estiver inserida nessas oportunidades. Perfeito. Me fala um pouquinho sobre essa parceria da IESEC com as empresas e os seus benefícios. Perfeito. As empresas que são nossas parceiras hoje, a gente fala especificamente daqui de Fortaleza e também do Pará. Nós temos hoje empresas lá no Pará que fornecem essas parcerias com nós. Ou seja, nós temos intercambistas que vêm de fora do país, que têm oportunidades aqui dentro. Essas empresas, elas vão receber esses intercambistas. Ou seja, vão receber pessoas que vão vir com, de fato, querendo fazer acontecer, de fato, querendo movimentar muito do mundo, botar as suas habilidades e práticas e também aprender novas capacidades para justamente se transformarem no profissional melhor. Então, como é que a gente entende essa parceria? São empresas que a gente vai atrás, que apresentam esses nossos produtos, que apresentam o que a ESEC pode trazer para eles. E eles acabam montando essa parceria para receber esses intercambistas, tal como acontece também fora do país, em empresas espalhadas ao longo do nosso globo. Então, esses intercambistas vão vir, vão passar por esse intercâmbio. Nós temos oportunidades que são remuneradas, ou seja, um intercambista que ou pode ir para o Brasil, outro que vai vir para cá e que de fato vai ser remunerado, como também tem o próprio voluntariado, que a pessoa não é remunerada, mas ela vem aqui para justamente em busca dessa experiência. Então, hoje nós temos 14 parcerias, 14 empresas, ONGs, instituições que acreditam na gente e que também acreditam que existe um potencial em receber alguém de fora. Então, essas pessoas que vão vir vão estar ativamente vivendo toda essa experiência, não só de AESEC, não só de Fortaleza, mas dentro da empresa e da ONG que está disponibilizando as oportunidades. E, querendo ou não, é uma expansão para a marca. Porque aquela pessoa vai voltar para o país dela levando o nome daquela empresa, levando o nome daquela empresa que oportunizou ela, que abriu as portas para ela, e lá essa empresa vai ser um pouco mais conhecida dentro desse ambiente que essa pessoa vive. Vai fazer parte do currículo dela, vai fazer parte da construção de habilidades que ela tem. Então é uma expansão de fato para as marcas que querem fazer parte dessa parceria da ESEC como um todo. Imagina então um profissional que viveu essa experiência, você considera que ele é um profissional, depois que ele vive esse intercâmbio, que ele volta para o Brasil, que ele olha aqui para o mercado e diz: o meu currículo agora tem um diferencial. Você entende que isso de fato o torna diferente no mercado? Com certeza. Nos dias de hoje, quando a gente fala de fato de tecnologia, de inovação, de mercado de trabalho, a gente sabe que muito do que as empresas querem é um profissional que sempre está se atualizando, sempre está buscando novas oportunidades, está buscando novas ferramentas. Então, quando a pessoa sai do Brasil e vai lá para fora, para uma Europa, para uma Ásia, para uma África, ou aqui mesmo dentro da América do Sul, ela vai colecionar tudo que tem de bom e do melhor dentro daquele país, dentro daquele continente. E quando ela voltar para cá, para o Brasil, as empresas vão olhar para ela e justamente vai entender o seguinte: olha, o que a gente não está tendo aqui nos profissionais que acabam estando aqui e que não tem essa oportunidade de lidar com novos mercados, com novas ferramentas, a gente vai encontrar nesse profissional que foi lá fora, que experimentou novas oportunidades, que lidou com novos mercados, que lidou com novas ferramentas e que está trazendo isso para a gente, de certa forma, de graça, porque o investimento foi por conta da pessoa que foi de fato buscar. Então, a empresa que contrata essas pessoas, ela entende que ali ela vai ter um respaldo, um arsenal muito grande de novas metodologias, de novas ferramentas, de novas estratégias. Legal demais, viu? E para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, eu estou aqui com Jarliel Lima, e o arroba dele é Jarliel, underline, Lima, e o Instagram da AESEC é Fortaleza, né? É arroba impact.fortaleza, lá onde eles têm uma presença digital bem ativa e você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da história da AESEC também lá, com algumas publicações. Como é que é a presença de vocês no digital falando dessa oportunidade? Perfeito. No próprio LinkedIn, nós fazemos várias postagens a respeito dos países para que as pessoas tenham essa Só no oportunidade. LinkedIn, não.
E no No Instagram, LinkedIn também, no principalmente. Instagram, no Impact Fortaleza, nós já pegamos conteúdos que de fato mostram a nossa atuação dentro de Fortaleza. Perfeito. Ou seja, há algumas semanas atrás nós tivemos alguns eventos na Unicristo. Então nós postamos a respeito desses eventos, do que a gente quer atingir, dessas oportunidades que a gente está levando para esses alunos. Ou seja, no LinkedIn a gente abrange todo o mercado quando se trata de você conhecer os países, de conhecer as oportunidades, de valores que esses países buscam. E no Impact Fortaleza a gente mostra de fato a nossa atuação presencial dentro de Fortaleza. E caso alguém queira seguir o Isaac Brasil, lá você também vê várias informações a respeito do processo de membresia, de como ser um host, de como ser um parceiro e de como viver o intercâmbio. Perfeito. É, o que é ser um hoster da ESEC e os seus benefícios? Perfeito. Ser um host da ESEC é você abrir as suas portas para receber um intercambista. Ou seja, a gente tem intercambistas que vêm de fora do país e que eles precisam de algum lugar para ficar, e a gente entende que o melhor lugar é justamente dentro de uma família fortalezense, que justamente vai oportunizar essa pessoa a vivenciar essa vida do cearense. Então, o que é ser um host? Você vai fazer um contrato com a gente para que você receba essa pessoa, para que você tenha essa pessoa ali, para que você forneça uma moradia para ela enquanto ela estiver aqui. O que você vai ganhar com isso? Nós hoje entregamos para cada pessoa que você hospedar, você ganha 5% de desconto nos nossos intercâmbios. Ele é acumulativo até 3 pessoas, ou seja, ao final do ano você pode ter 15% de desconto em algum tipo de produto nosso. Então, quando você recebe uma pessoa, você vai estar ali fornecendo para ela moradia, dependendo da sua, de certa forma, disponibilidade. A gente pede que você forneça pelo menos uma refeição, porque a própria empresa ou ONG que a gente também linka esses jovens, ela também já fornece uma refeição, então a gente pede que vocês também forneçam pelo menos uma. E aí vai de acordo com a sua disponibilidade, se quiser fornecer mais, do que você quer receber daquele jovem. Quais são os benefícios além desses 5%? Você vai ter a oportunidade de receber pessoas que estão vindo de fora, que estão trazendo novos costumes, novos valores, que estão de fato muito motivadas a conhecer o cearense, a conhecer o fortalezense, a conhecer Fortaleza como cidade. Então você vai ter ali uma pessoa dentro da sua casa que de fato vai estar muito ligada à experiência daquilo que ela entende que é ser fortalezense. Então você vai ter a oportunidade de exercitar a sua língua. Então você vai poder falar inglês com aquela pessoa, vai poder falar espanhol, dependendo do tipo de intercambista que vem para cá. A gente vai ter alguns agora que são alemães, que a gente de fato precisa hostear essas pessoas. Então são oportunidades de justamente de viver uma experiência de estar fora do país estando dentro da sua própria casa. Você vai estar recebendo uma pessoa que vem de fora. Então, assim, é um dos principais benefícios que a gente tem como host. Total, viu? Muito legal, muito interessante. Para você que está acompanhando a gente, o que você está achando desse papo? Interessante, né? Bom, eu queria te perguntar o seguinte: agora eu queria que você. A gente sabe que tem muitos jovens, né, que, sei lá, terminou a sua formação agora, gosta de viver essas experiências. E aí, às vezes, aí ele está acompanhando um podcast como esse, ouvindo tanta coisa interessante, rica de informação. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para ele, né? Você já está dentro da instituição, conhece muito bem as regras, os procedimentos. E aí eu queria que você fizesse um convite especial. Agora, dessa vez, olhando para essa lente, o que que você diria para ele? Perfeito. Então, a gente vive dentro de um contexto no Brasil em que, infelizmente, as oportunidades elas acabam sendo escassas. A gente entende que hoje nós temos muitas pessoas que terminam a sua formação e não encontram hoje no mercado de trabalho a oportunidade de justamente colocar em prática tudo aquilo que aprendeu, não só conhecimentos técnicos, mas também os valores que ela tem. Então, quando você encontra a ESEC, que é justamente essa facilitadora no processo de desenvolvimento profissional e pessoal, você tem a oportunidade de se desenvolver. Então, a mensagem que eu trago para vocês é que justamente busquem essas oportunidades. Nós somos uma facilitadora que quer justamente te ajudar a viver novas experiências, a encontrar novos mercados, a viver novas oportunidades, a conhecer novas pessoas. Então, sintam-se à vontade para entrar em contato com a gente, seja para ser um intercambista, para ser um host, ou se você tem a sua empresa, mas para também entrar em contato com a gente, para que a gente possa disponibilizar pessoas que vão impactar diretamente na sua empresa, ou para também ser membro da ESEC. Para caso você não tenha hoje a disponibilidade para ser um intercambista, mas que você quer causar esse impacto no mundo, que você venha ajudar a gente a dentro de Fortaleza fazer a diferença. Então a gente convida vocês a justamente nos ajudar e ajudar a vocês a se desenvolver. Perfeito.
Deixa a rede social aí, então repete, aí você pode falar direto olhando para a câmera sobre as redes Perfeito, sociais para as pessoas, não só rede social, um telefone de contato, como é que elas fazem? perfeito. Hoje a gente tem, como já foi dito algumas vezes, o da nossa sede de Fortaleza, que é o Impact Ponto Fortaleza, que é onde você vai ver a nossa atuação dentro da nossa cidade. O que que a gente está fazendo, quais são os projetos que a gente está tendo, quais são as ONGs que a gente atua, quais são as empresas que a gente fornece ajuda. Então, assim, quer saber mais sobre a atuação da ESEC dentro de Fortaleza? Impact Ponto Fortaleza. Quer conhecer sobre as oportunidades que a gente está tendo no momento? A gente sempre tem vagas sendo divulgadas lá, diversas vagas. Basta pesquisar no LinkedIn a ESEC Brasil, que você vai ter uma série de pessoas divulgando vaga. Nós mesmos divulgamos as nossas próprias vagas. Então, assim, vagas de âmbito que englobam todas as áreas, desde a área tecnológica até a área da saúde, professores, todo tipo de pessoa a gente aceita para que ajude a humanidade como um todo. Então, assim, e também quer conhecer da ESEC como um todo no Brasil? Pode entrar no Instagram Exec Brasil, que lá você vai ter sobre o processo de ser parceiro, sobre ser host, sobre ser membro, sobre intercambista, sobre os valores que a gente cultua. Então fiquem à vontade para entrar nas nossas redes sociais, mesmo que não seja para ser um intercambista, mas para tirar algumas dúvidas, para entender qual o impacto que a gente causa aqui. Perfeito. Agora vamos lá, eu fiquei curioso, porque assim, você está trazendo aqui um diálogo bem interessante. E aí eu fiquei muito curioso, como é que você recebeu esse convite para vir participar do podcast? Me fala dessa experiência, como é que foi? Quando mandaram a primeira mensagem para ti? Perfeito. Como a gente quer aumentar cada vez mais a nossa atuação aqui dentro, nós vínhamos sempre buscando oportunidades como essa, de justamente comunicar com mais pessoas. Então, quando a gente estava pesquisando a respeito dessas oportunidades, nós encontramos o Perspectiva Podcast. Então, eu fiz justamente um estudo para ver assim, nossa, olha as oportunidades que estão aparecendo ali, olha todos os empresários que vão ali, todas as pessoas que têm alguma história de vida, que causam impacto dentro de Fortaleza, dentro do Ceará, no Brasil como um todo. E nós precisamos disso. Então, nós entendemos que justamente o Perspectiva Podcast seria esse divisor de águas que a gente estava precisando para expandir o que a gente entendia do nosso alcance para impactar a Fortaleza. Então, assim, foi já. A gente bateu o olho e entendeu, é isso que a gente precisa. Então, a gente, de fato, se sentiu muito feliz, muito grato por essa oportunidade, porque a gente entende que vai não só ajudar a gente, mas que vai ajudar os jovens e todo cidadão de Fortaleza, porque Fortaleza como um todo vai ser impactado a partir dessa oportunidade. Com certeza absoluta. E o fato da gente estar eternizando esse momento, pegar esse link assim, ó, cara, esse link que fala exatamente o que você precisa saber sobre a IESEC. Tá? Então, o fato da gente estar eternizando, você trouxe que com clareza todas as informações, isso é muito bom, certo? E eu acho até que a gente poderia ter outros episódios, de repente trazendo outros integrantes também para Isso. amplificar esse bate-papo, que eu acho que vale super a pena. Vamos conversar sobre isso em off, que eu já adorei a ideia. Eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre isso, porque de fato, quando o assunto é a gente comunicar, passar informação, ajudar de uma forma direta, eu acho que a gente consegue unir as forças para a gente poder fazer o melhor. Então, eu agradeço demais você ter disponibilizado o tempo e ter encontrado no nosso projeto uma ferramenta de transformação em que a gente eh, possa esclarecer, né, tudo que foi dito sobre a ESEC aqui para a gente. O meu muito obrigado. A gente que agradece essa oportunidade. E assim, pode ter certeza que nós iremos voltar aqui, iremos trazer intercambistas que estão aqui no momento, ou seja, pessoas que confiaram na gente, que vieram de outros países, para que justamente eles também possam contar um pouco sobre como é Sim. a vida deles, o que que eles entendem de Brasil, o que que eles entendem de Fortaleza. Então a gente agradece e a gente entende bastante o impacto que isso vai ter na história de Fortaleza como um todo. Então, muito obrigado. Ah, nós que agradecemos. Bom, a gente vai estar chegando aqui nos momentos finais desse episódio. Como você viu, informação não faltou. Se você não conhecia a ESEC, agora você conhece. Agora, quer conhecer mais, você faz contato direto com ele, porque agora, nesse momento, eu queria que você deixasse uma mensagem, certo? Agora, de fato, uma mensagem para as pessoas que acreditam no projeto, que estão aí, os hosters, né, também, que são os parceiros dentro dessa da instituição. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas envolvidas nesse contexto. Aí, de fato, olhando novamente para a lente, Perfeito. vai ser legal. Deixa essa mensagem para eles. Perfeito. A gente vive hoje numa situação dentro do Brasil que, de fato, como a ESEC nasceu lá na Segunda Guerra Mundial, como a ESEC chegou aqui no Brasil, num contexto onde a gente precisava de mudança, que a gente precisava de transformação, que a gente precisava, de fato, avançar um pouco mais como seres humanos.
Então a ESEC faz esse trabalho de proporcionar oportunidades, de desenvolver jovens, de desenvolver líderes, para que eles causem esse impacto direto na nossa sociedade. Então, como eu já falei anteriormente, nós convidamos você a fazer parte da ESEC como um todo, não necessariamente só como um intercambista, mas sendo um hostel, sendo uma empresa parceira, ou então até mesmo divulgando o nosso trabalho, sentindo-se à vontade para falar, dar ideias, conversar com a gente, para entender todo esse contexto de impacto que a gente causa. Então, eu já quero agradecer a todos que estiveram aqui assistindo com a gente. Por favor, entrem em contato com nós para que a gente possa também ajudar vocês a impactar a Fortaleza como um todo. Então, agradeço a todos, agradeço também ao Hamilton pela oportunidade e vamos juntos impactar a Fortaleza. Perfeito, então, Jarliel Lima, fazendo parte aqui do Perspectiva Podcast. E aí, o que é que você achou? Gostou? Bom, é o seguinte, eu espero de coração que você tenha acompanhado esse episódio até aqui. Se você chegou aqui no meio desse episódio, volta esse vídeo aqui no YouTube, vai lá para o comecinho, não esquece de compartilhar. Sabe aquele teu amigo, aquele familiar teu, terminou agora de se formar, tá? Muita vontade de fazer intercâmbio, esse é o momento. Pede ele, manda esse link para ele acompanhar na íntegra tudo que está sendo dito aqui pelo Jarliel, que eu tenho certeza absoluta, quando ele tiver ideia da proposta da IESEC, ele vai se apaixonar, eu não tenho dúvida disso. Então faz assim, ó, pega esse link e manda para ele. Manda para ele e manda para outras pessoas que precisam conhecer a proposta dessa instituição séria que é a IESEC, tá certo? Jarliel, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade de novo. Com certeza estaremos aqui novamente para que justamente nós podemos espalhar um pouco mais desse impacto que a gente causa. Então, entrar em contato direto com vocês para a gente estar aqui, né? Presenciando novamente essa oportunidade. Perfeito, então vai ser um prazer ter vocês aqui para a gente poder conversar muito e amplificar cada vez mais a proposta aí da IESEC, tá certo? E para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, espero que você tenha gostado de tudo que foi dito aqui, certo? E eu volto no próximo episódio trazendo muito mais para você. Até a próxima, tchau!